Então é o seguinte, o primeiro exercício, a gente tem aqui o exercício que caiu na prova, certo? Momento em 3 dimensões. Momento em 3 dimensões. Então a gente vai pegar esse mesmo exercício, que vai ser suficiente, caso vocês tenham entendido esse exercício, vai ser suficiente para vocês resolverem algum exercício da prova, tá? Claro que vocês têm que estudar também os outros que foram dados, mas eu escolhi esse aqui de forças em 3D. Na prova, pessoal, assim, tiveram casos que deu para ver que vocês não deram uma olhada aqui no exercício. Teve gente que jogou 0, assim, teve cálculo nenhum, jogou 0 no momento. Momento igual a 0, sabe? Então, pessoal, vai ser explicado aqui, vai ser dado tempo para vocês fazerem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, pessoal. Tá? Eu senti que teve gente que não sabia o que fazer do exercício, mas foi explicado em sala. Então, se ficou alguém com dúvida, que eu não consegui perceber que ficou com dúvida, por favor, tire as dúvidas aqui em sala, tá? Então, vamos lá. Então, esse mesmo exercício aqui, vocês devem ter, né? Não precisam desenhar. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chutar um outro valor de força, tá? Vocês podem colocar a força ali como... Vamos colocar 50 newtons aquela força ali, tá? 50 newtons essa força aqui, certo? E vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo que a força tem uma direção e tem um sentido. O sentido é daqui para cá, certo? Esse é o sentido dela. Agora o sentido vai ser invertido. O sentido vai ser daqui para baixo. Estão entendendo, pessoal? É a mesma direção, só que agora com sentido invertido. Então eu pergunto a vocês, se o sentido for invertido, antes ela passava primeiro pelo ponto B, correto? Para depois chegar no C. Agora o que vai acontecer se o sentido for invertido? Primeiro no C, depois no B, tá? Então novamente, pessoal, aqui é uma outra oportunidade de vocês já saírem com uma questão certa na prova, tá? Vão ser 2 pelo menos. Então vai ser aquela questão que eu falei para vocês, né, do centroide e baricentro, alguma questão vai cair, tá? Com nível de complexidade de acordo com o trabalho, né, de acordo com a aula, e vai cair uma questão como essa. Eu estou dizendo para vocês que vai cair uma questão de forças em 3D, tá? Então essa questão de força, ela não é complexa, pessoal, tá? Não tem segredo. A maior complexidade às vezes é descobrir a força, porque tem que descobrir o ponto lá e tal, certo? Mas vai cair uma questão como essa. Essa questão é melhor ainda porque ela passa por 2 pontos que vocês conhecem. Então vocês poderiam ter feito a prova real ainda. Vocês poderiam ter feito, lembram? De acordo com uma distância, de acordo com a outra. Aí teria que dar o mesmo resultado. Lembram disso, pessoal? Tá? Então vamos lá. Então um tempo para vocês começarem aqui. A gente vai fazer a questão, mas vocês vão começar. Vocês têm que ter as dúvidas, vocês têm que tentar. Em relação... boa essa. Vamos trocar. Em vez de ser em relação ao ponto A, não, mas aí vai ficar com... Vamos colocar em relação ao ponto A, tá? Então, anotem aí. A gente quer calcular o momento, tá, da força em 3D em relação ao ponto A. Então, o A é a nossa origem. Ficou claro aqui, pessoal? O A é a origem. Me digam 2 pontos por onde essa força passa. B e C. Ela passa por infinitos pontos. Pontos que vocês conheçam. Ponto B e o ponto C. Então a gente pega eles. Certo? Qual é o primeiro passo aqui, pessoal? Coordenadas. Perfeito. Coloca as coordenadas. Lembrando que isso aqui está em milímetros. Então tem 100 metros. Tá? Vamos lá então. Então olha só. Essa distância está em quê, pessoal? Milímetros. Tem que estar em quê? Metros. Então, passando para milímetros. Milímetros é na menos 3, correto? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ficar 0,4 metros, que é o que vocês vão usar, certo? Essa distância aqui. 600 milímetros vai ficar quanto? 0,6 metros. E 200 milímetros vai ficar quanto? 0,2 metros, certo? Agora a força está em que sentido mesmo? Para baixo. Então, vamos só mudar isso aqui. Vamos entender que a força está para baixo, certo?
Então ela passa por onde primeiro? Pelo ponto C, certo? Então vamos lá. O momento, qual é a fórmula universal do momento? A fórmula genérica? Força vezes distância, perfeito. Como nós temos um sistema em 3 dimensões, qual foi a intensidade da força que eu passei, pessoal? 50. Vale 50 newtons. Eu posso usar direto esses 50 newtons aqui? Não. Tá pegando essa escrita aqui? Tá. Posso usar 50 newtons direto aqui? O que eu tenho que fazer? Tem que transformar em vetor cartesiano. Para vetor cartesiano tem alguns casos, lembra, pessoal? Primeiro caso, quando a gente sabe o ângulo entre a força e todos os eixos. Lembram disso? Lembra? A gente faz o cosseno do ângulo com eixo x, i. Aí depois o cosseno do ângulo com eixo y, j. Lembram disso? Depois o cosseno do ângulo com eixo z, k. Aqui a gente tem a situação que a gente sabe a coordenada de 2 pontos por onde a força passa. Lembram disso, pessoal? Tá? Então, que fórmula a gente pode usar? Então a gente tem uma fórmula... Essa é a fórmula para quando a gente tem aquela situação ali. Ou seja, novamente, a gente tem uma força que está em intensidade. A gente quer passá-la para vetor cartesiano. A gente não tem nenhum ângulo da força, mas a gente sabe a coordenada de pelo menos 2 pontos por onde a força passa. Então a gente usa essa fórmula aqui, correto? Uma pergunta para vocês. A gente pode botar direto essa fórmula aqui? Tem algum passo para fazer antes? Tem que achar a força em vetor. Isso, que é isso aqui. Mas antes disso ainda, a gente já descobriu as coordenadas, né? Então olha só, vamos ver essas coordenadas aqui primeiro. Qual é a coordenada do ponto C, pessoal? Vamos lá, coordenada do ponto C. Vamos lá. Primeira coordenada x. Quanto é a coordenada x? Ó, olha só, pessoal, o C está aqui, ó, ele está na parede, imagine uma parede, certo? Vamos pegar como origem aqui, ó, que na verdade já está como origem lá simbolizado no desenho. Estão entendendo? Lá embaixo. Quanto é que eu tenho que andar no X para chegar no C? 0, ele está na parede. Ficou claro isso aqui, pessoal? Ficou claro essa coordenada 0 do X? Olha só, novamente. Não, mas ó, primeiro de tudo, a gente tem que colocar a força em vetor cartesiano, lembram disso? Então a gente pega uma coordenada para todo mundo, tá? Certo? Ó, se ficou alguma dúvida, vocês têm que perguntar, olha só. Primeiro a gente vai transformar a força em vetor cartesiano. Lembram que a gente tinha que fazer uma coordenada menos a outra? Lembram? Aí depois usar essa coordenada lá naquela fórmula que já foi escrita do outro lado, certo? Então como a gente tem que fazer uma coordenada menos a outra, lembram que a coordenada é o ponto que passa por último, menos o ponto que passa por primeiro, que passou antes. Lembram disso? Tranquilo? Então a gente tem que fazer, como ela vai vir para cá, a gente tem que fazer essa coordenada menos a coordenada do C. Lembram disso, pessoal? Tá? Então, para fazer uma coordenada menos a outra, a gente tem que saber quais são as coordenadas, certo? As coordenadas você pode pegar em relação a qualquer lugar, desde que você pegue até o final. Estão entendendo? Você pega um ponto como referência para dar a coordenada para tudo, pode ser qualquer ponto, só que você pega até o final. Eu acredito que o mais fácil é aqui, ó, ele já está dando a origem aqui, ó. Então já vou adotar aqui como origem, vou fazer as coordenadas de tudo em relação a isso. Certo? Aí depois, na hora da força, aí é outra coisa. Aí o momento é força vezes distância. Aí sim, é a distância do ponto que eu quero fazer o momento. Aí é outra coisa. Lembram disso, pessoal?
Tá? Ó, vamos lá então. A gente quer saber as coordenadas, certo? Então, vamos pegar aqui a origem, a coordenada. Qual é a coordenada x para o ponto C? Todos entendem por que é 0? Ó, o x é esse eixo aqui, ó. Eu tenho que andar para frente ou para trás para ficar com o mesmo x do ponto C? Não tenho, né? É como se ele já estivesse na parede, entende o que eu quero dizer? Ó, tem uma parede imaginária aqui, ó. Certo? E já está tudo no mesmo x. Então, é 0. A coordenada y, pessoal, quanto seria? 0,6, olha só. No y, eu ando 0,6. Estão entendendo? Ando para o lado positivo ou para o negativo? Positivo. Então, 0,6 positivo. Certo? E a coordenada z? 0,2. Qual é a coordenada b? Rapidinho aqui, pessoal. 0,4, andou para frente. 0 no y, 0 no z. Certo? Agora eu faço qual coordenada menos qual coordenada? Como? B menos C. Então vamos lá. 0,4 menos 0. 0,4. 0 menos 0,6. Perfeito. 0 menos 0,2. O que eu faço com essa coordenada aqui, pessoal? Jogo na fórmula que está escrita ali do outro lado, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguém não está entendendo o que está sendo feito aqui? Alguém não está entendendo o que está sendo feito aqui? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida aqui? Então tá. Vamos adiante. Então, aqui a gente vai pegar a coordenada que foi colocada lá. 0,4 menos 0,6 menos 0,2. Correto? Onde é que a gente vai usar essas coordenadas? Essa é a coordenada x. Todo lugar que tiver escrito x, você coloca a coordenada. Coordenada y. Todo lugar que tiver escrito y, você coloca a coordenada. Coordenada z. Todo lugar do z coloca a coordenada. Agora vocês vão calcular isso aqui, tá? Calculem para mim e me digam quanto vai dar. Quanto é que deu isso aí, pessoal, por favor? Alguém já chegou? 35. Então, a força em vetor cartesiano vai ser igual? Não deu certo. Entendeu? Vamos lá. 27,02. Tem que usar o 50 ali, né? Sim, aqui tem que usar a força. Ah, foi dado 50, então tem que usar 50 aqui, certo? 27,02 e... É isso? Menos 40,5 J. Menos 40,5 J. E menos 13,5 K. Menos 13,5 K. Rapidinho, pessoal, como é que vocês têm que fazer isso aqui? Aqui vocês vão colocar os 50, certo? Aqui, em todos os valores, vocês vão substituir em 2 lugares sempre, cada um, né? Em 2 lugares. Aí, por onde vocês vão começar? Pessoal, só um pouquinho. Por onde vocês vão começar? Vocês vão começar por aqui, ó. Tá? Vocês vão fazer o x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, vão tirar a raiz. Isso vai dar um número. Que número deu aqui embaixo? 0,74. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar aqui o x, que é 0,4, multiplicar pela força e o resultado dividir por isso aqui. Aí vai dar o i. Depois pegar o menos 0,6, multiplicar pela força e dividir por isso aqui. Deu isso. E assim sucessivamente. Foi daqui que saiu esse resultado. Tá? Alguém tem alguma dúvida ali, pessoal? Tá? Matemática básica ali, certo? Só substituir e fazer nessa ordem aqui vai ter que dar esse resultado aqui, correto?
Tá, agora vamos lá, vamos seguir adiante. Pessoal, aqui tranquilo? Tá, vamos adiante então. Eu vou apagar aqui, certo? Tá, e gravem esse valor aqui. Então é o seguinte, pessoal. Para fazer força vezes distância, quando os dois são em vetor cartesiano, a gente precisa de uma outra metodologia, que no caso é a gaiola, né, que a gente chama, né? Botar os peixes ali esqueci o nome lá na grelha, né? Grelha, gaiola, enfim, ou matriz. Então é o seguinte, quem é que vai aqui em cima, pessoal? IJK, certo? Vamos lá. Aqui embaixo, o que a gente põe? Opa, aqui bem embaixo. Força, certo? Então tá bom. Pergunto a vocês. A gente quer fazer o momento em relação ao ponto A. Se a gente quisesse fazer também em relação a outro ponto qualquer, precisaria recalcular a força? Não. Se você já tem a força, é aquela. Só se mudar, como foi nosso caso no início do exercício que a gente mudou o sentido. Aí é outra força, aí está mudando a força, por isso tem que recalcular. Aqui não. Se você calculou a força, no momento você usa essa mesma força em relação a qualquer ponto. Ficou claro isso, pessoal? Tá? Por isso não precisa recalcular. Então, quanto é a força aqui, por favor? O I dela? 27,02. O J, vamos só melhorar isso aqui, vamos botar o J mais para cá. Quanto é o J? 40, negativo, tá. E isso aqui é um 40, tá. E o K? Certo? E agora, pessoal, agora sim, prestem bem atenção. A fórmula universal, só ver se está pegando essa amplitude aqui. A fórmula universal do momento é força vezes distância, certo? Força vezes a distância. Qual distância? A distância da força até um ponto que a gente quer achar o momento, certo? Por isso que no momento tem que ter uma distância. Agora sim, essa distância aqui foi solicitado para calcular o momento em relação a qual ponto? Ao ponto A. Agora sim, essa distância aqui é da força em relação ao ponto A. Estão entendendo? Essa força, a distância em relação ao ponto A. Se fosse em relação a um ponto X que fosse colocado aqui, aí seria a distância da força em relação ao X. Por isso que é mais negócio vocês acharem as coordenadas primeiro em relação a uma origem. Vai ser a origem que vocês vão pegar como base. Aí depois sim, dependendo da força que vocês querem usar, vocês calculam em função da força. Certo? A distância em função da força. Então, a nossa força, o nosso momento, a gente quer em relação ao ponto A. Então a gente acha as distâncias em relação ao ponto A. Prestem bem atenção agora, pessoal. Uma força, ela é infinita, não é infinita isso aqui? O que é infinito? Porque ela tem vários pontos, tem infinitos pontos. Certo? Então, a dúvida é a seguinte, eu pego a distância do momento A em relação a... Como assim em relação à força? Em relação a qualquer ponto da força. Estão entendendo? Vocês podem escolher qualquer ponto por onde a força passe. Nesse caso, a força está passando por dois pontos conhecidos da gente, concordam? Então, qual ponto? Qualquer um, o que vocês escolherem. Eu posso fazer o A em relação à distância desse ponto ou em relação ao ponto C. Vai dar o mesmo resultado. Por isso que quando vocês sabem dois pontos, é uma maneira de vocês saberem se está certo ou não. Porque vocês têm que fazer em relação aos dois pontos e tem que dar o mesmo resultado. Correto, pessoal? Certo? Tá. Outra coisa para ficar bem claro. O momento é em relação ao ponto A, correto? Então é a distância do ponto A até a força. Então, novamente, eu imagino que eu estou aqui. Eu estou sempre na referência que eu quero. Tá? Então o momento é em relação ao ponto A, então eu estou no ponto A. E eu quero caminhar até um dos pontos. Então, nesse caso, vamos pegar o ponto B aqui. Eu estou no A. O meu X, eu tenho que caminhar para frente ou para trás? Não tem. Então, quanto é que é o meu X? 0.
Certo? Em relação ao ponto Y, eu tenho que caminhar alguma coisa? Eu caminho para o lado positivo ou para o lado negativo para chegar onde eu quero? Negativo. Então, quanto é que vai ser o meu Y? Menos 0,6, né? Estou caminhando aqui, menos 0,6. E o meu K? Eu tenho que subir ou descer? Não. Então, quanto é? 0. Pronto. 0. Quanto é que deu aqui mesmo? Menos 0,6. Tranquilo até aqui? Tá? Agora, vamos lá, tempo para vocês fazerem aí. Só lembrando aqui, né? A história do peixe. Mesma coisa de sempre, pessoal. Começa pela janela, lembram? A grelha de vocês vai ter 3 peixes. Começa pela janela e vai até a porta, tá? Então o primeiro peixe é pro lado da janela. Certo? I. Esse peixe é o I. Correto? A gente tem o peixe... Tem o peixe J. Só que o J é o maior peixe da grelha, tá? O J de tão grande parece um jacaré. Tá? Imagine o jacaré aqui. Qual é a única diferença do J aqui? Esse J que vocês vão achar é o negativo. Certo? E ainda tem o K. Onde é que é o K, pessoal? Certo? Então vamos lá. Calculem aí o IJK e pronto. Esse é o momento, pessoal. Tá? Tá, você tem que seguir o peixe aqui, ó. Aqui está o peixe pequeno, certo? Então, olha só. Você faz esse aqui vezes esse. Tá? Então, anota aí. No I. Ó, tu vai seguir o sentido do peixe, tá? Ó, tá vendo? Tá? Então, menos 0,6 vezes menos 13,5. Anotou? Aí, fecha parênteses aí. De tudo isso. Isso, tá. Aí, a ida do peixe menos a volta. Aí, menos, coloca menos fora do parênteses. Aí, agora, 0 vezes isso aqui. 0 vezes menos. Toda essa conta é o resultado do I. Tá entendendo? Aí, depois vem o J, ó. Aí, o J é o grandão. A única coisa é que o J é menos. Aí você inverte o valor que você achar, tá? Mas tenta fazer aí, tá? Tenta fazer para... Exatamente. Mas tenta... Calcula aí, então. Vamos lá. Deixa eu só botar uma... Ó, faltou o K aqui, né? Falou. Eu acho que eu tenho dificuldade nessas coisas. Tá, vamos lá. Então, olha só. É assim, ó. Tá, você entendeu que no início você pode pegar qualquer coordenada. Qualquer uma que você pegar, desde que ela seja até o final. Menos na hora da distância do momento, né? Que é outra coisa. Então é o seguinte. A gente pegou ali, ó, a coordenada. Ó, tá vendo? Então é o seguinte. Tem a coordenada x, y e z. Tá? Então vamos pegar o ponto C primeiro. Então aqui, imagina que é uma sala. Tá? Lá no canto da parede lá, tá vendo? Então, por exemplo, a coordenada x, então olha só, aqui está a origem, certo? Então a primeira coordenada é a x, tá? Tá vendo o x aqui? Então tu tem que pensar assim, ó, tu tá no ponto C e aqui é a tua origem. Tu tem que andar para frente ou para trás para ficar na mesma sincronia aqui, ó. Tá entendendo? Ó, imagina o ponto, a origem e o ponto aqui, ó. Às vezes ele tá ali, aí tu tem que andar para trás para ficar com o mesmo x dele. Ali, tu precisa andar para frente ou para trás para ficar com o mesmo x dele? Não, tu entende tu entende que aqui, ó, eles estão com o mesmo x? Ó, o x aqui, ó. Tu entende que tu só vai pro lado e tá igual? Se ele tivesse aqui na frente, aí tu teria que andar, ó. Teria que andar daqui para cá para ficar com o mesmo x. Tá entendendo? Mas não, eles já estão com o mesmo x. Então, por isso, tu não precisa andar nem para trás nem para frente. Então, é 0.
Por isso. Agora vamos pegar o caso do y. O y é aqui, ó, tá vendo? Então o y, para tu ficar no mesmo y, agora tu tem que andar. Tu tá aqui, ó. E tu tem que ficar com o mesmo y desse cara. Tem que andar para que lado? Perfeito. Tu sempre sai da origem, então tu anda para a direita. Quanto tu andou? 0,6. Ó, 0,6. Positivo por quê? Porque tu andou para o lado positivo. Tá entendendo? O lado positivo é sempre onde está escrita a letra, ó. Tá? Aí agora o K. O K é aqui o eixo Z, desculpa. É aqui, né? Tu tem que andar para cima ou para baixo para ficar com o mesmo Z do ponto B, do ponto C, desculpa. Quanto tem que andar? Tem que andar para cima ou para baixo? Para baixo, ó. Tu tá aqui, ó. Para cima. Quanto? 0,2, que é a altura, ó. Dali que saiu. Aí agora o ponto B, por exemplo, ó, tu tá aqui, certo? No X, tu tem que andar alguma coisa para ficar com o mesmo X desse cara? Não, olha bem, ó. Tá em cima, mas tu tem que ficar com o mesmo X dele. Ele tá pra baixo? Ele tá pra frente. Tu sempre tem que ficar com a mesma coordenada dele, tá? Então olha só, tu tem que ficar com o mesmo X dele. Aqui, pro C, tu já tava com o mesmo X, ó. Que aqui mesmo, é 0. Agora pra cá, pra tu ficar com o mesmo X desse ponto, tem que andar pra onde? Não, calma aí. Tu só pode andar no próprio eixo X. Então seria pra cima, né? Porque só tá... Pra cima, lá pra trás? Só o Z, né? Então é pra... Não, vamos lá. Tu tá no X. Só o X primeiro. O X é esse eixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tu só pode andar em cima dele. Tá entendendo? Então, tu tá lá, aqui na origem, e tu tem que ficar com o mesmo X desse cara aqui. Tu tem que andar pra onde? Pra baixo? Pra baixo, perfeito. Pra frente ou pra baixo. Eu entendi o que tu quis dizer. Tem que andar... Tem que andar daqui pra cá. Tá, mas é que eu não entendo uma coisa. Talvez eu seja meio retardado, sim. Não, mas que é isso. Se a gente tá vendo ali o ponto B, né? Ponto B, e a tá. nossa origem é lá naquele ponto. Exatamente. Mas não tá na mesma linha? Não, os dois estão em cima do eixo X, mas eles não têm o mesmo X. Eles têm que ficar com o mesmo X. Entende o que eu quero dizer? Em cima do eixo X, mas não tem. Não tem o mesmo X, porque o X desse aqui é 0 e o X desse é 4. Não é 4, não é para frente, 0,4? Não é ficar em cima do mesmo eixo, é ter a mesma coordenada. Tá entendendo? Então olha só, se eu tô aqui e eu quero ter a mesma coordenada desse cara, coordenada X primeiro, é uma de cada vez. Eu tenho que andar para trás ou para frente para ficar com o mesmo X dele? Para frente. Aí é isso. Aí tu anda quanto? 0,4. Por isso que é 0,4. Aí agora sim, ó, coordenada Y. Y é assim. Para aí. Tá aqui, ó. O Y é esse eixo aqui, ó. Certo? Aqui tu tem a origem e aqui tu tem o ponto. Qual é o Y da origem? A coordenada Y da origem quanto é? É o que a gente achou antes? Não, o Y da origem. Origem é o nosso 0, né? Qual é a coordenada Y? 0. Ele não está nem para um lado nem para o outro no Y. Qual é a coordenada Y desse ponto? Y, só pode andar no Y. Qual é a coordenada Y? 0. Então eu tenho que andar alguma coisa no Y para ficar com a mesma coordenada, então por isso que é 0. Tá entendendo? E o Z é a mesma coisa. Eu já estou da mesma altura, não preciso andar para ficar com o mesmo Z dele. Ficou claro? Mesmo? Meio claro, não confuso. Acho que vou ter que... Não, tem que treinar mais. Eu treino em casa, mas eu me perco nessas... Não, mas você entendeu a... Então faz assim, ó, anota, tem que ficar com o mesmo Y, não em cima do mesmo eixo, tem que ficar com a mesma coordenada X, Y e Z. Tá? Mas você vai postar esses vídeos, né? Sim, ele tá... Não, ele vai ser postado. Oi?